A guerra na Ucrânia fez o PIB do país despencar quase 30% em 2022, ano que marcou o início da invasão russa, em andamento até agora. É a Priscila Yazbek quem traz para a gente as informações ao vivo. Pri, era esperado diante do conflito que a gente está acompanhando há mais de um ano? E quais são as expectativas? O que a gente pode falar do futuro da Ucrânia diante desse resultado? Oi, Carol, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Era esperado e veio então o tombo que era previsto de 29% no PIB da Ucrânia em 2022. Isso acontece porque a indústria pesada foi muito afetada, o fornecimento de energia também paralisou muitas empresas, muitas indústrias, a agricultura também foi afetada e algumas áreas completas da Ucrânia estão invadidas pelos russos. Então já era esperado que isso acontecesse. No Mar Negro, que é o principal ponto de escoamento de produtos e também de entrada de produtos na Ucrânia, alguma parte da situação foi normalizada, mas ainda assim também esse principal porto por onde chegam os produtos também foi muito afetado e com isso o PIB então caiu 29% e a previsão de 2023 é que haja uma certa recuperação. É normal que depois de um tombo muito forte a economia apresente uma alta no ano seguinte. A previsão do governo ucraniano é que o PIB cresça 1% nesse ano, com a melhora no setor de transportes, também no setor de varejo e no setor de construção civil. Há pouco, no dia 21 de março, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, anunciou uma ajuda de 15,6 bilhões de euros para a Ucrânia, para ajudar na situação e na recuperação da economia. E na ocasião, Kristalina Georgieva, que é diretora-geral do FMI, já havia dito que, apesar dessa expectativa, desse tombo de 30% da economia ucraniana, a economia estava se apresentando uma melhora e estava se mostrando resiliente, como os economistas gostam de dizer, diante de uma situação de guerra. Então, Kristalina Georgieva falou que há um plano para a recuperação da economia ucraniana, também para restabelecimento de alguns setores que foram fortemente afetados e por isso o FMI faria esse empréstimo, que é o primeiro empréstimo depois de muito tempo realizado para um país em situação de guerra. Além disso, Carol, falando em termos de conflito, a gente sabe que nessa semana a gente tem falado bastante sobre o vazamento dos documentos dos Estados Unidos, inclusive em alguns documentos que foram vazados, há uma previsão, uma expectativa, uma percepção dos Estados Unidos que não é otimista em relação à guerra na Ucrânia. Então, o que a gente pode dizer é que deve haver em 2023 essa recuperação parcial, que é normal depois de um forte tombo. A economia ucraniana está mostrando uma certa resiliência, apesar de tudo que aconteceu, ou mais resiliência do que era esperado para um país que está numa situação de guerra, mas ainda assim as perspectivas não são positivas, como mostra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, não gostam de admitir que a situação na Ucrânia é complexa e que não há um desfecho ainda previsto para a guerra, já que eles são os principais fornecedores de ajuda para a Ucrânia, já forneceram dezenas de bilhares de dólares para ajudar na guerra. Então, dentro dos Estados Unidos também há uma cobrança sobre como que fica essa situação e por quanto tempo ela vai se arrastar e se os Estados Unidos vão continuar bancando essa ajuda bilionária à Ucrânia. Então, esses documentos vazados mostram que, de fato, os Estados Unidos escondem essa expectativa negativa em relação à Ucrânia e isso traz também essas perspectivas negativas para o país e uma perspectiva de que talvez haja uma recuperação, mas que esse conflito ainda vai se arrastar e ainda vai prejudicar a economia ucraniana por um tempo. Carol, volto com você. Obrigada, Pri.